Aleluia. Mas estamos aí nas 7 palavras de Jesus na cruz do Calvário, né? Já falamos sobre confiar nas palavras de perdão, de esperança, do cuidado e também da adoção. E hoje a palavra de Jesus se refere à providência, à provisão, né? Palavras de providência para nós. Nós sabemos que os dias são difíceis, é tempo sempre de crise, de instabilidade, de problemas, de dificuldades, de tempestades, mas nós sabemos, irmãos, que Jesus venceu a morte e Ele governa acima de todas as coisas. Eu vou repetir, Ele governa acima de todas as coisas. E Ele governa através de homens e mulheres que Ele escolhe, que Ele levanta para poder estar ali representando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E você é um deles. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? É um tempo realmente de muita reflexão na presença do Senhor, porque há 2 anos, o nosso país e o mundo viveram momentos de muita aflição, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. E aí nós podemos trazer à nossa memória também as imagens que nós vemos e também o texto sagrado da cena dramática de Jesus Cristo na cruz do Calvário sendo abandonado pelo seu Pai. Por quê? Por causa de mim e por causa de você. E de repente, esse Jesus Cristo que está ali, já desidratado, sem força, ele tem o quê? A 5ª frase dele, eu tenho sede. Você já imaginou? O Filho de Deus dizendo, eu tenho sede. Porque a água no corpo dele já estava praticamente quase zero. E ele diz que ele tem sede. Agora você veja, por que que Jesus Cristo na cruz disse isso? Talvez uma frase assim, sem nexo, sem sentido. E ele então fala sobre isso. Por que, pastor, Jesus falou isso? Por que que Jesus falou essa frase? Irmãos, todos nós passamos por aflições humanas. Amém? Passamos por fome, por doença, por injúria, por medo, por decepções, por frustrações e tantas outras dores físicas e emocionais que nós vivenciamos como seres humanos. E aí nós entendemos que ali Jesus, querido, Ele deixa uma palavra muito específica para mim e para você. Deixa eu te dizer, de maneira muito clara e muito direta, Jesus entende sua dor e a sua necessidade. Por quê? Porque Ele já passou por elas aqui nessa terra. Ele passou por dores, por necessidades, por aflições e por tantos outros medos e dores e aflições que, como ser humano, que também ele o era, sentiu. E somente Ele pode suprir a sua necessidade. Somente Ele pode entender a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade. A Bíblia diz em Hebreus 2,14, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo tinha o poder da morte, mas da morte de Cristo, Cristo venceu a morte, e aí venceu aquele que tinha o poder da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe das aflições que nós passamos, querido. Jesus conhece. Por isso que Ele traz exatamente esta frase. Tenho sede. Quando você olha essa frase de Jesus,
Se você olhar rapidamente, você ler rapidamente, você não entende muito. É claro, Jesus teve sede porque ele estava ali quase morrendo, né? E ele teve sede, mas não era isso. O que ele quis dizer é o seguinte: eu sou aquele que posso saciar a sua sede. Eu sou aquele que posso satisfazer a sua necessidade. Somente eu posso fazer isso. Então a quinta palavra nos leva à fonte de satisfação. Você quer uma fonte de satisfação na sua vida? Se chama Jesus Cristo. Amém? Não há, irmão, aflição ou sede que ele não possa saciar. Não há dor que ele não possa curar. Você imagine, vamos aqui a uma comparação um tanto quanto bem distante, mas que nos faz entender pelo menos uma coisa interessante. Imagine a cena, você indo no mar para matar a sua sede. Você está morto de sede. E você olha aquele mar com bilhões, né, de água. E você quer matar a sua sede. E não consegue matar a sua sede. Por quê? Porque aquela água não é própria para matar a sua sede. Não tem como. Somente Jesus pode saciar a sua sede. Tentar saciar a sua sede espiritual no mundo ou nas pessoas é como estar de frente a um oceano com sede. É tentador, mas não vai matar a sua sede de água pura, de água doce. Então, querida, a pergunta é: como trilhar a milha da satisfação na fonte certa? Como experimentar a satisfação na fonte certa? Como que no mundo cheio de aflição, de dor, de luta, de situações que atentam contra a nossa vida todos os dias, nas nossas emoções, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na nossa cidade, como pastor estar satisfeito? Primeira coisa, entenda o propósito da sua sede. Entenda o propósito, diga propósito. Sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, olha o propósito. Jesus disse: tenho sede. Olha só, o propósito estava aqui, para que a Escritura fosse cumprida. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. A sede de Jesus serve a um propósito. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto as pessoas que estavam ali achavam que a crucificação era algo que precisava ser feito contra Jesus, na verdade, foi algo que Jesus escolheu fazer, cumprindo a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora olha o que diz João 19, 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perceba só, querido. Quando você olha eles pegando a esponja com vinagre e isopo e erguendo, isso nos leva à Páscoa de Êxodo, quando eles pegaram o sangue do carneiro, do cordeiro, e aspergiram sobre os umbrais das portas, para que o anjo da morte não entrasse naquela casa. Perceba essa comparação.
Por quê, pastor? Porque, na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus derramou o seu sangue para que a morte não mais nos alcançasse. Não mais nos alcançasse. Mas a vida prevalecesse e entrasse na nossa casa, na minha vida, na sua família. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Nada acontece por acaso. Nada sai do controle e soberania de Deus. Nada pega Deus de surpresa. Então, quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, por afrontas, por enfermidades, por dores, por decepções, por frustrações, não pergunte por quê. Pergunte para quê. Porque Deus tem um propósito no que você está vivendo. Na maioria das vezes nós perguntamos por quê. Queremos entender. Não. Para quê, Senhor? Qual é o propósito? Porque quando a gente faz essa pergunta, tudo muda. Porque eu sei que a dor e o sofrimento que eu estou vivendo nesse momento tem um propósito. Se Deus a está permitindo, tem um propósito. Tem um propósito. Eu vou ser enfático nisso, tem um propósito. Porque se é uma coisa que nós, irmãos, não queremos, que nós não sabemos administrar, são as adversidades da vida, os obstáculos da vida, as dificuldades da vida, as dores da vida, as frustrações da vida, os fracassos da vida. Mas em tudo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. E aonde está escrito isso, pastor? Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aí eu quero ver aquele que diz que ama a Deus. Eu amo a Deus, pastor. Mas continua o texto. Para o bem dos que amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas, diga todas as coisas. Porque, irmão, todas as coisas no texto aqui no grego significa todas. O que isso nos faz enxergar? Que Deus é detalhista. Que Deus é perfeccionista. Que Deus é perfeito. Que em cada coisa que acontece na nossa vida, seja mínima ou máxima, seja pequena ou grande, Deus está olhando e Deus está dizendo para mim: tem um propósito, eu tenho um propósito, descansa, fique em paz, eu vou satisfazer a sua necessidade. Por quê? Porque Deus é excelente em tudo que Ele faz. Deus é excelente. Então, primeira coisa, para você estar satisfeito, para você ter a sua necessidade suprida, você precisa aprender que em tudo Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Propósito, diga para o teu irmão, propósito. Segunda coisa, reavalie suas fontes de saciedade espiritual. Olha o texto de Mateus que diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, diga se possível, enganar até os eleitos. Vejam, que eu os avisei antecipadamente. Jesus alerta os seus discípulos e nos ensina acerca dos sinais dos últimos tempos. E eu quero dizer para você que nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não sei o que você está vendo, o que você está ouvindo e o que está acontecendo nas igrejas do Senhor. Mas as afrontas já chegaram dentro da igreja. Os falsos profetas já se disseminaram dentro da igreja. E são fortes, são persuasivos. Porque, se possível, enganarão até os eleitos, os escolhidos.
Porque os escolhidos, verdadeiramente, eles não se distanciam daquele que o escolheu. Só serão enganados aqueles que estão distantes dele. E aí significa que não é o escolhido. São milhares de religiões criadas pelo homem. Irmãos, são muitas opções de fontes espirituais. O Brasil é um país abençoado pela presença de muitos povos de todo o mundo. Mas muitas opções de fontes espirituais que as pessoas procuram para saciar a sua necessidade. Somos um povo de fé. Somos um povo de fé, cremos em Deus, amém? Eu sei que existem pessoas que creem em Deus e também creem em outras coisas que Deus criou. A Bíblia não nos ensina isso, mas nós respeitamos isso, amém? Respeitamos isso. Mas nós somos um povo de fé. Mas muitas vezes nós não somos seletivos. O que é isso, pastor? Nós aceitamos qualquer coisa. Não selecionamos. E o que isso significa? Que nós nunca estamos satisfeitos. Essa é a verdade. Que aqueles que têm fé, que creem em Deus, que dizem que crê, que tem fé, qualquer coisa. Quando estamos com muita fome, qualquer coisa serve. Mas se nós estamos satisfeitos, nós vamos escolher o que nós vamos comer. Tem muita gente comendo comida podre. Muita sujeira. Somente os satisfeitos são seletivos. Tem muita coisa na internet. Tem muita coisa que você ouve, tem muita coisa que você vê. Você tem que ser seletivo. É Jesus que vai satisfazer você. Amém? E se você não é seletivo, você pode estar comendo coisas que vão te matar lá na frente. Que vão tirar, que vão diminuir, que vão fazer você desanimar. Preste bem atenção nisso. Olha o conselho do apóstolo João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas. São pessoas que se vestem, irmãos, de cordeiros, mas são lobos no meio do povo de Deus. E quem não está próximo, ligado, buscando a Deus e a sua palavra, examinando o texto sagrado, meu irmão, e buscando ao Senhor de todo o coração, preste bem atenção, esses falsos profetas acabam enganando essas pessoas. Você está entendendo isso, irmão? Preste bem atenção, até os falsos profetas, eles realizam curas e milagres. Preste bem atenção nisso. Cuidado. Então, para você ser saciado, reavalie a sua fonte espiritual, aonde você está buscando, o que você está buscando. A sua fonte espiritual. Terceira coisa, pare de beber água contaminada. O meu povo cometeu 2 crimes, diz o texto de Jeremias 2. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que você vai à Síria para beber água do Eufrates? Diga para o teu irmão assim, irmão, vamos beber água limpa. E a única fonte de água limpa é Jesus Cristo e a sua palavra. Você está entendendo isso ou não, irmão? Amém? Ao avaliarmos nossas fontes, Deus nos mostrará os lugares contaminados, onde temos nos servido.
Tem lugares que você frequenta, que você vai, que você come, que são contaminados. Pensa nisso, reflete sobre isso. Alguns lugares você já sabe que não fazem bem para a sua vida espiritual. Mas você ainda não tomou a decisão de dizer assim, chega. Você sabe que não faz bem a sua vida espiritual. Estar naquele lugar, ou comer aquela coisa, ou fazer aquilo lá, você sabe. Mas você ainda não tomou a decisão de dizer assim, chega. Paulo diz aos Coríntios, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ei, deixa eu te dizer aqui, escolha viver limpo. Purifique-se no Senhor. Faça da santidade a prioridade da sua vida. Nunca foi tão necessário nós falarmos sobre isso. Faça da santidade a prioridade da sua vida. Mas, pastor, eu quero satisfazer a minha necessidade física, emocional. Deixa Deus satisfazê-la. Ele vai satisfazer do jeito certo, da maneira correta e no tempo certo. Quantos estão entendendo isso daqui? Em nome de Jesus, pega essa palavra no seu coração, querido. Existem fontes de água contaminada e poluída nesse mundo, que muitos de nós conhecemos e sabemos. A igreja não coloca regras. A igreja não diz para você, pode isso, não pode aquilo. Quando muitas pessoas dizem assim, não, a igreja coloca... Não, a igreja não coloca regras. A igreja apenas ensina a palavra. A palavra é que vai mostrar a você aonde tem água suja, aonde tem água limpa. Com que você deve saciar a sua sede, seja ela emocional, seja ela sentimental, seja ela física. Não importa, seja ela espiritual, a palavra vai te mostrar. A mentira é água suja no desenvolvimento do caráter da pessoa. É uma água suja. A pornografia é água suja no desenvolvimento de uma sexualidade pura. O roubo e a trapaça são águas sujas no desenvolvimento de seu sucesso. O orgulho e a prepotência são águas sujas no desenvolvimento de boas relações, de boas amizades. A infidelidade e a traição são águas sujas no desenvolvimento de um casamento abençoado. A preguiça e a procrastinação são águas sujas no desenvolvimento de suas conquistas. Preste bem atenção nisso. O egoísmo é água suja no desenvolvimento de sua compaixão e de sua solidariedade. São águas sujas, irmãos. Quanto mais água suja, mais pessoas serão contaminadas. Quanto mais água limpa, mais pessoas serão purificadas. O mundo está cheio de água suja. Mas não tem problema não. Coloca cloro. E o cloro não é uma química para fazer com que uma água suja se torne limpa. Jesus é a verdadeira água limpa. Não tem química, é pura, é vida, é saudável. Abençoa o casamento, abençoa a família, abençoa o relacionamento, abençoa o jovem, ele abençoa essa água, quando ela passa, ela purifica, e ela faz de você realmente alguém abençoado por Deus. Você está entendendo isso, querido? Em nome de Jesus. Então, quando Jesus disse assim, eu tenho sede, ele estava dizendo isso para nós. Ei, a água, eu sou a água limpa. Eu quero saciar você. Outra coisa importante, mate sua sede na fonte certa. Jesus respondeu para aquela mulher samaritana, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
E aí eu pergunto, irmãos, quantos têm sede de Jesus? Quantos crentes estão assim? Não tem sede, não tem fome. Ele tem dificuldade durante a semana de parar e sentar e conversar com Jesus. Gente, é incrível. Deixa o seu celular. Preste atenção no que Deus está falando com você. Preste bem atenção nisso. Não adianta você estar numa casa em que alguém é, e você acha que é porque aquela pessoa é. Eu sou porque meu pai é. Tem filho que muitas vezes assim, eu não sou porque meu pai não dá o exemplo. Mas o seu pai, querido, não é o seu parâmetro espiritual. O seu parâmetro espiritual é Jesus Cristo. Deixa de ser sem vergonha. Tome postura na tua vida. Porque tem gente que é assim. Ele não quer assumir um compromisso de estar com Jesus e de viver numa vida limpa, pura, purificada. Aí transfere a responsabilidade para o pai, para a mãe ou para o irmão. E muitas vezes a gente acha que a gente é porque meu pai é, porque a minha mãe é, porque meu avô foi. Não. Cada um por si, espiritualmente falando. Eu não vou responder pela Cláudia, eu vou responder pela Cláudia, não pela salvação dela, mas eu vou responder pela vida espiritual dela diante de Deus, porque eu sou pastor dela. Então eu tenho que orar por ela. Deus me coloca isso. Eu vou orar por você, eu oro por você. Eu vou responder pela sua vida espiritual diante de Deus. Então eu oro pela tua vida espiritual. Mas tem muita gente que é assim. Muita gente que é assim, infelizmente. Sabe, não está matando a sede na fonte certa. A mulher diz para ele assim: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos litros de água pura você tem tomado durante o dia? E aí você analisa isso espiritualmente falando. Quanto tempo você tem passado junto à fonte da água limpa, que é Jesus? Quanto tempo? Ah, pastor, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Poxa, a pessoa passa a semana toda. Eu creio, eu tenho consciência, Deus está comigo, eu sei que Jesus é comigo, pastor. Mas, pelo amor de Deus, você não tira nenhum tempo durante o dia para ir lá naquela fonte da água viva, para tirar um pouco da água e beber, para saciar a sua sede espiritual? Ah, meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa, em nome de Jesus, com muito carinho, com muito amor. Você deve estar saciando, então, a sua sede em água suja, que parece limpa. Com ele a gente não vai ter esse tipo de sede. Amém? Você está entendendo? Por que a pessoa tem que ir para saciar sua sede física para pornografia? Por que a pessoa tem que ir para saciar sua necessidade física para o roubo, para o engano, para a mentira? Está acontecendo alguma coisa no teu casamento, na tua vida? Você que é jovem, eu fui criado pastor na igreja. E aí, daí? Como se a igreja salvasse ou purificasse alguém. Mas já fui até batizado. Talvez você tenha sido batizado no batismo de João, não no batismo de Jesus, que precisa ser batizado com o Espírito e com fogo, para purificar a sua vida. Talvez você tenha sido batizado com o batismo do arrependimento. Porque o batismo nas águas é apenas uma confirmação da fé que eu tenho em Cristo Jesus, que eu abracei aquela fé. Então cuidado, porque pode ter gente do teu lado que ainda não é uma pessoa nova em Cristo.
Por quê? Porque está saciando a sede dele em fontes erradas. Ah, pastor, estou passando por um problema sério na minha vida. Aí o cara vai lá, não, eu fiz besteira. Porque você está passando por um problema no seu casamento, não vá na fonte errada, vá na fonte certa. Quem é a fonte certa? É Jesus, é a palavra dele. Então, minha filha, vamos nos curvar diante do Senhor. Deus vai fazer isso. Então, o jovem está ali, porque eu estou com problema na minha casa, meu pai me abandonou, minha mãe não sei o quê. Qual fonte que você tem que buscar? Busque a fonte que é Jesus. Eu busquei a igreja, pastor. A igreja não é o começo nem o fim, a igreja é apenas um instrumento. O começo e o fim é Jesus. Que vai saciar a sua sede é Jesus. Que vai saciar o seu problema, a sua dificuldade é Jesus. Você está entendendo isso? O cara vai para as drogas. O cara estava aqui, estava bem, pastor, e agora ele saiu, está lá envolvido com tantas coisas erradas. Por quê, pastor? Porque ele entendeu, para saciar a sede dele, sabe, os problemas que ele tem, os traumas que ele tem, as dificuldades que ele está vivendo na vida, seja ele moço, seja ele velho, Jesus não é suficiente. Então ele vai para as coisas erradas. Um vai para a droga, o outro vai para a mentira, o outro torna-se ladrão, o outro torna-se enganador, o outro trai, o outro, sabe, faz assim. Você vê hoje, por exemplo, essa multidão de jovens que tem no Brasil. O que eles estão procurando? Onde está? Aí se mistura com os amigos, você pode ter certeza, irmão. Você só é atraído por aquilo que você é. Se você é um mentiroso, você vai atrair, pessoas que são mentirosas vão atrair você vai estar naquele grupo. Se você é um enganador, você vai estar atraído por pessoas enganadoras. Isso é fato. Entenda isso no teu coração com muito amor e muito carinho para você. Eu nunca tentei convencer os meus filhos da verdade. Porque quem os convenceu foi o Espírito Santo. Eu apenas sempre compartilhei a verdade com eles. Decisão é deles. E graças a Deus que ambos decidiram buscar a fonte da água limpa. E vivem hoje o resultado de estarem bebendo da água limpa, da fonte certa. Amém? Isso é mérito meu? Não. Não. Isso é graça de Jesus. E Deus me deu a responsabilidade de ministrar, de compartilhar. E muitas vezes eu falava para eles assim, seu pai e sua mãe não são perfeitos. Pode ser que alguma coisa que nós falemos para vocês ou façamos, nós possamos errar. Mas o parâmetro maior de vocês, espiritualmente falando, é Jesus Cristo e a palavra dele. Se apeguem à promessa do Pai. Exatamente para que eles nunca tivessem como justificativa dizer assim, meu pai falhou. Então eu não sou por causa do meu pai. Não, você não é porque você é sem vergonha. Já contei a história aqui de 2 filhos que foram criados no mesmo lar, com as mesmas dificuldades, se tornaram órfãos. Um se tornou um homem casado, com família, abençoado e com sucesso. O outro se tornou um drogado, dono de boca, porque ele reclamava que ele foi criado pela avó. Então ele tinha revolta com a vida. Por que o outro não fez a mesma coisa? Porque é uma questão de escolha, de decisão. Então não vem com essa não. E aí muitas vezes a gente fica assim, nossa, vamos ter pena. Tadinho, pastor. Você ouviu como que ele foi criado? Eu sei. Ele quer ajuda? Quer vencer? Então vamos beber da água limpa. Eu não tenho outra água para dar para ele, só tem a limpa. Quer? O único caminho que eu tenho para mostrar para ele é esse daqui. É estreito, não é largo. Quer?
A escolha é dele. Você está entendendo, irmão? Amém? Jesus quer saciar a nossa sede. Eu vou prover para você, eu vou satisfazer você. Você é um homem ou uma mulher, um menino ou uma menina satisfeita em Cristo? Cristo tem realmente provido para você, sendo a sua fonte de satisfação?